Nesse vídeo eu vou falar sobre planejamento de marca, que é algo que eu estou desenvolvendo aqui para estar falando para vocês. Eu acho que esse aqui talvez seja o primeiro vídeo que eu vou estar falando sobre isso realmente, tá? É sobre estratégia de marca de maneira geral. Esse vídeo tem por objetivo fazer com que você entenda de uma perspectiva, da perspectiva de uma pessoa que está começando também a estudar isso, né? E para que você entenda de uma forma simples como que funciona a estratégia de marca na prática, né? E como que eu estou fazendo hoje para vender ali serviços de estratégia de marca. Para você que não sabe, eu estou com 3 clientes hoje, que são meus próprios clientes, né? Dois desses primeiros clientes, eu vendi ali serviços de edição de vídeo, vendi serviços ali de design, porque eram coisas que eu já estava mais, como eu posso dizer, eu estava mais algo que tinha mais facilidade de fazer por conta da minha experiência mesmo, né? E estratégia de marca eu vim vender agora nesse terceiro cliente, que foi um cliente que eu consegui ontem, né? E eu vendi ali uma estrutura de planejamento de marca. E eu vendi apenas isso, né, para esse cliente. Vendi apenas essa estrutura, tá? Não sou nenhuma pessoa, cara, que você pode pegar ali como referência de estratégia de marca hoje, até porque eu estou começando, mas eu vou te passar na perspectiva justamente de quem está começando, e não de uma pessoa que vai te explicar no patamar que ela está ali vendendo estratégia de marca a 100 mil reais, vamos supor, né? Porque é que nem o último vídeo que eu lancei aqui no canal, né? Você não deve focar em vender estratégia de marca cara se você está começando, tá? Você deve focar em vender estratégia de marca para que você possa entender aquilo que você está fazendo e se aperfeiçoar naquilo e aos poucos você ir cobrando mais caro. E é realmente isso, no início você tem que cobrar barato. Tem que cobrar barato no início. Se você está começando, cobre barato, porque senão você vai acabar se desiludindo, o seu cliente, né, vai acabar se desiludindo com você e acaba que ele não vai te recomendar para outros clientes, ele pode acabar às vezes te dando um calote, tá bom? E é isso. E aí, sobre a estratégia de marca, então, o que eu quero explicar para vocês hoje, né? Como que funciona a estrutura que eu estou fazendo para vender planejamento de marca, tá? Essa estrutura, ela é baseada, né, o nome é planejamento de marca, mas ela é baseada na estrutura de qualquer tipo de planejamento. Pelo que eu pesquisei, se você for pesquisar na internet também, você provavelmente vai ver o seguinte: o planejamento ele tem uma estrutura que ele começa ali com uma fase de pesquisas, onde você vai chegar e vai desenvolver ali um diagnóstico, e depois você começa a ir para uma parte ali onde você começa a implementar a estratégia, tá? E o planejamento de marca, ele não é muito diferente disso, tá? Primeira coisa é a seguinte: por que eu estou vendendo planejamento de marca? Tá? Porque toda empresa de sucesso, todas as empresas de sucesso, elas têm em comum o seguinte: todas elas se planejaram, de alguma maneira. Seja ali o planejamento financeiro, o planejamento de negócio, ou até mesmo pelo planejamento de marca. Mas todas as empresas de sucesso, se você for pesquisar isso na internet, perguntar, sei lá, para o ChatGPT, provavelmente ele vai te responder isso, pelo menos foi o que ele me respondeu, que as empresas de sucesso, o que elas têm em comum é que elas se planejaram, tá? Então, planejamento é algo muito importante para toda empresa e por isso que eu estou vendendo isso, o planejamento de marca, que talvez seja o mesmo tipo de serviço ou parecido com o que os caras que vendem estratégias de marca e que já são grandes na internet, já são grandes influenciadores, talvez seja o mesmo contexto, tá? A questão é o nome, talvez eu tenha mudado o nome, né, para ficar algo mais original meu, mas eu não tenho também o intuito de literalmente parecer que é original, é mais algo que eu vejo que faz sentido para mim, porque eu estou me formando em marketing e dentro de marketing eu tenho várias disciplinas que eu aprendo a fazer a planejamento, que eu aprendo sobre administração estratégica, então acaba que para mim faz mais sentido ser planejamento de marca, entende? E não só estratégia de marca, porque estratégia de marca, pelo que eu estou entendendo, a estratégia de marca ela é algo que ela se forma, ela se desenvolve a partir de de várias outras premissas, tá? E aí eu vou te explicar sobre isso daqui, né? A primeira coisa para você entender, eu não sei se você sabe o que significa marca, né? Mas marca, em outras palavras, é um sentimento que cada pessoa tem e que ela é um sentimento exclusivo de cada pessoa,
ela é um sentimento individual. Você vai ter um sentimento de marca diferente do que eu tenho pela Apple, por exemplo, tá? E pode ser que às vezes o nosso sentimento seja bem parecido, mas não tem como eu chegar e falar para você exatamente o que eu sinto sobre a Apple e nem você. Mas se trata muito mais de uma percepção sobre aquela marca, entende? E aí a marca é isso, a marca é um sentimento. E quando nós falamos de estratégia de marca, nós estamos falando de uma maneira que nós vamos utilizar para conseguir influenciar no sentimento das pessoas sobre uma marca de alguma forma. E é literalmente isso, porque a estratégia é o seguinte, estratégia é um caminho, né? Estratégia é um caminho que nós desenvolvemos com as melhores formas para que nós possamos atingir um objetivo específico, tá? E aí, esse objetivo específico, no caso, do que a gente está conversando aqui, é fazer com que as pessoas sintam algo a respeito da nossa marca. E aí a estratégia de marca é isso, é o caminho que nós vamos desenvolver para que nós possamos conseguir fazer as pessoas sentirem algo a respeito daquela marca, né? Então, vamos supor que eu tenho uma marca aqui, que seja uma marca, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, uma cafeteria, né? Todo mundo dá exemplo de cafeteria, e eu dei exemplo de cafeteria agora também, né? E aí nessa cafeteria, né, é que nem a Starbucks ali, eu quero que as pessoas fiquem lá, que elas cheguem e que elas trabalhem dentro dessa cafeteria. Essa é a estratégia de marca que eu estou desenvolvendo ali, né? Então eu quero que as pessoas elas sintam que aquela cafeteria seja um lugar confortável, que seja um lugar aconchegante e que seja um lugar que te dê tranquilidade para você conseguir trabalhar. Então tudo isso ali são aspectos que eu quero que as pessoas sintam. E aí, as pessoas sentindo isso, elas vão começar a construir aquele sentimento de marca que eu falei, tá? E, olha, não se preocupe com o seguinte, você não deve procurar essas informações apenas comigo, porque eu estou te passando uma visão de uma pessoa que está começando ainda, que está estudando todo esse assunto, estou me desenvolvendo nisso, tá? Mas estou passando minha visão aqui sobre aquilo que eu estou entendendo a respeito de marca, entende? E, cara, querendo ou não, não é muito diferente do que você vai encontrar em outros vídeos de outras pessoas explicando, tá? Agora é o seguinte, eu vou explicar para vocês aqui como que funciona a estrutura do planejamento de marca que eu estou vendendo, né? Que assim, também não é um planejamento de marca que eu estou vendendo como se eu estivesse vendendo a rodo, entendeu? Mas esse planejamento, ele me permitiu vender para um cliente. E, querendo ou não, eu acredito que se você está começando e você não tem nenhum cliente ainda, eu acredito que você queira vender, entende? Então, com essa estrutura, eu estou com 3 clientes já, tá? E eu acredito muito que isso possa te ajudar. Mas, pelo menos para que você possa entender como que funciona, o planejamento de marca, ele tem 4 fases, tá? Esse planejamento que eu desenvolvi. E essas fases, elas são fases praticamente todas onde você só trabalha para pensar. Você só trabalha para desenvolver a parte estratégica, literalmente, tá? A gente começa por uma fase que se chama fase de diagnóstico, né? Ou análise de ambiente. Se a gente for pegar ali no contexto do marketing, do que eu estudo da literatura de marketing mesmo, da faculdade, a gente chama de análise de ambiente, que é literalmente uma fase onde a gente vai fazer uma análise de macro, micro ambiente e o ambiente interno da empresa, né? Então são 3 análises ali. E aí nessa fase é onde a gente desenvolve uma análise PESTEL, por exemplo, a gente pode desenvolver essa matriz para conseguir fazer uma análise um pouco mais objetiva e específica do macroambiente. É onde a gente faz, por exemplo, uma análise SWOT, para que a gente possa estabelecer ali forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Meu objetivo aqui não é falar sobre nenhuma dessas ferramentas, até quero trazer sobre isso aí em outros vídeos, mas repara no seguinte, tá? Eu tô construindo essas análises aqui num contexto que é mais voltado do marketing, sim, porque eu estou me formando em marketing, eu estudo marketing, né? E talvez em outros canais, em outros lugares, você não vai encontrar pessoas falando sobre isso, porque querendo ou não, a gente tem muito aquela inclinação da nossa área de formação, né? E da área de formação que eu digo, não é necessariamente faculdade, tá? É daquilo que você estuda e que você já está mais acostumado a fazer. Então, se você que está me assistindo, você é designer, provavelmente
você não vai estar tão assemelhado com essa parte de análise SWOT, de matriz Pestel. Não tem problema, entende? A questão é, você vai ter a sua habilidade específica de desenvolver as coisas, e é isso que vai fazer você se diferenciar do mercado, entende? Então, eu tô te passando aqui informações a respeito do que eu já sei fazer, e eu incluí isso porque eu entendo que isso é importante, é um processo importante ali dentro do planejamento. Na verdade, eu diria que todo planejamento precisa passar por isso. Tá? Dentro do marketing, pelo menos, o certo é todo o planejamento que você venha fazer, você desenvolver esse processo de fazer uma análise de ambiente e desenvolver ali o macro, micro ambiente e ambiente interno. E aí nisso a gente vem com a análise SWOT. Tá? Então esse seria o certo, na visão do marketing. Tá? Você passou por essa fase, aí você finaliza ali entregando um relatório, que seria ali um diagnóstico da situação, você entrega esse diagnóstico da situação para o seu cliente, né? Para que ele possa analisar ali tudo que você estudou, o que vocês chegaram em conclusões ali. E aí a gente vai depois para uma segunda fase, né? Que é a fase onde a gente desenvolve as diretrizes organizacionais da empresa. Que talvez, se você é do design e você assiste outros conteúdos, você vai estar analisando, você deve ter escutado muito sobre manual de marca, sobre propósito, valores, né? Missão. Então, as diretrizes organizacionais, elas são a missão, visão e valores. Missão, visão, valores e objetivos de uma marca. Né? No caso, porque no contexto do marketing a gente fala muito no contexto mais empresarial de negócio. Né? Mas diretriz organizacional é isso. As diretrizes organizacionais, elas são feitas para que elas sirvam como um guia para a organização, para que a empresa saiba onde que ela quer chegar, para que a empresa ela tenha uma orientação ali de como que deve ser a conduta, tanto da empresa em si como um todo, quanto de cada colaborador que eles forem contratar. O que eles acreditam, o que eles não acreditam, né? Então, ela é literalmente uma forma de você entender como que vocês devem se comportar, no que vocês acreditam, e é nada mais, nada menos do que talvez você tenha visto sobre o que a gente desenvolve ali a respeito de valores, de propósito, tudo isso, né? E aí, dentro dessa fase de diretrizes organizacionais do planejamento, eu incluo ali propósito, missão, visão, valores e objetivos. São 5 aspectos principais que eu incluo ali dentro dessa fase de diretrizes organizacionais, né? E aí, incluídas essas fases, para que a gente possa descobrir tudo isso com o cliente, cara, envolve muita pesquisa e principalmente muita reunião com o próprio cliente, tá? O cliente ele serve como a nossa principal fonte de informação. Então, se você chegou nessa fase de diretriz organizacional e você quer construir essas diretrizes para a marca do seu cliente, saiba que a principal fonte de informação que você deve recorrer é o seu próprio cliente mesmo. Ele vai ser a pessoa que vai chegar e vai construir a missão, a visão e os valores da marca com você. Você jamais deve construir isso sozinho, tá? Não faz sentido. Isso deve ser construído junto com o seu cliente, e aí o que você deve fazer para ajudar a construir, para conseguir construir essas diretrizes, é você criar ali exercícios para facilitar com que o cliente saiba qual que é a missão, qual que é a visão. E aí são muitos aspectos, né, que eu mesmo estou desenvolvendo para entender o que dá mais certo de se fazer em cada uma dessas etapas, o que tem a necessidade de ser aplicado, o que não tem, né? Mas basicamente se trata dessas 5 etapas ali dentro das diretrizes organizacionais, tá? Que é a segunda fase do planejamento. Quando a gente vai para a terceira fase do planejamento, aí a gente entra na parte estratégica. E aí eu quero frisar aqui um negócio para vocês, que é o seguinte: quando eu falei que estratégia de marca é algo que é como se a estratégia de marca ela fosse algo que... Nossa, agora eu esqueci a palavra, mano. Mas a estratégia de marca eu havia falado que ela surge, né? Ela não é algo que você chega lá e escreve necessariamente, mas ela vai surgir diante de outras estratégias. Nessa fase de estratégias, nós temos ali, eu tenho diversas estratégias que eu traço para a gente desenvolver, e essas estratégias, elas vão, querendo ou não, chegar ali numa estratégia de marca que a gente quer chegar para a empresa. Por exemplo, aqui, primeira estratégia que a gente define é a estratégia de posicionamento, né? A estratégia de posicionamento que é como que a marca vai se posicionar no mercado, né? E aí, no caso, eu não vou falar sobre posicionamento aqui, mas é uma das estratégias que eu incluo dentro do planejamento. Outra estratégia de produto e de serviço, é uma outra estratégia que eu posso incluir dentro do planejamento.
estratégia de marketing, estratégia de comunicação, estratégia de relacionamento. Conforme a gente vai desenvolvendo essas estratégias, inclusive a estratégia de relacionamento também, que é como a gente vai se relacionar com o cliente, a marca vai se relacionar com o cliente, tudo isso forma a estratégia de marca em si, né, o contexto. Assim, você precisa entender o seguinte, a gente pode resumir a estratégia de marca como, por exemplo, a estratégia de marca da Apple, ou a estratégia de marca da Starbucks, como eu já havia dado o exemplo, ela tem o objetivo de fazer as pessoas ficarem ali no estabelecimento, né? Esse é um exemplo. Mas, para que essa estratégia de marca possa funcionar, existem diversas outras estratégias que são colocadas ali, que estão funcionando ali por baixo, para que elas possam construir essa estratégia de marca. Então, é isso que eu estou querendo dizer para você, que para você fazer uma estratégia de marca funcionar, não é só a estratégia de marca. A estratégia do negócio precisa estar alinhada. A estratégia do produto, a estratégia de marketing, de comunicação, de relacionamento, de posicionamento, tudo isso precisa estar muito bem definido para que assim possa ressoar na estratégia de marca. Entende? Então, assim, cara, é basicamente isso, né? É um conjunto de estratégias ali que vão ressoar na estratégia de marca, entendeu? E isso, eu admito para você que foi uma coisa que eu demorei um pouco para entender, porque realmente quando a gente vai estudar sobre estratégia de marca, não é algo tão simples, né? A gente escuta muita gente falando sobre branding e inclusive falam sobre branding de uma maneira errada, né? Branding, em outras palavras, é a gestão de marca, né? Para quem não sabe. E aí você trabalhar com branding significa que você vai fazer a gestão da marca do cara ali, daquela empresa. Não é isso que eu faço. Eu vendo o planejamento de marca, eu entrego o planejamento de marca para o cliente e o cliente vai executar aquele planejamento. Ele vai fazer o branding da empresa dele. É basicamente isso, tá? Que eu estou querendo passar aqui para vocês. E aí, finalizando essa parte de estratégia, a gente literalmente finaliza também o planejamento. Aí a gente inclui as estratégias e a gente finaliza o planejamento de certa forma. Ah, e onde que está a parte de identidade visual e de identidade verbal? Pois é, isso está exatamente na parte de construção de identidade, que é a quarta fase aqui do planejamento, só que aí tem um asterístico nessa fase, porque é o seguinte, tem muitos clientes que não vão querer fazer identidade visual. E eu te digo isso porque é o seguinte, a gente acha que a estratégia de marca, o branding, ele envolve uma mudança de design. Ele envolve o design, né? E às vezes o branding, ele não envolve o design. Na verdade, o branding, ele é 90%, não gosto de usar porcentagem, cara, mas eu posso dizer aqui, olhando até mesmo para dentro do meu planejamento, cara, ele é menor parte, 95% assim do branding é só estratégia. É só pensar. É muito mais analítico, muito mais estratégico do que execução ali de você pegar e desenhar. Essa parte é a parte que menos dá trabalho e ela muitas das vezes não está incluída. Como é o caso desse cliente que eu fechei até. Esse cliente que eu fechei, eu conversei com ele, ele até quer mudar a logo dele, mas ele não quer mudar agora. Porque ele não pode, porque ele tem que ali fazer o balanço financeiro dele e agora não consegue fazer isso, né? E mesmo que seja um negócio pequeno, né? Cara, mesmo que seja um negócio pequeno, você tem que entender o seguinte, eu não vou nem falar que é porque assim, eu não sou formado em design para falar sobre isso, né? E eu não entendo muito sobre design, sobre os conceitos do design para falar sobre isso. Mas muitas das vezes, cara, o logo, você fazer um logo novo para o cliente não é o que vai fazer o cliente ter mais resultado. Não é necessariamente isso, entende? E aí, no caso desse cliente, ele não quis incluir a identidade visual ali. Ele só quis incluir a identidade verbal, né? Que é algo que a gente consegue fazer ali sem estar fazendo mudanças visuais na empresa. E aí, pronto. E aí eu fechei o pacote para ele e vendi esse pacote. Beleza, cara. E, assim, é um projeto de marca que eu peguei e que eu assumo para você. Eu até conversei com ele. Ele sabe que eu estou começando. Eu conversei com ele e aí volto para aquela parte lá de relacionamento. Só para você ter ideia, esse cliente, ele que veio até mim querendo me contratar, tá? Eu conversei com ele acho que no início do ano, falando o que eu estava fazendo. No início até estava oferecendo outro tipo de serviço para ele, que envolvia edição de vídeo e Instagram. E eu cheguei conversando com ele ali sobre o que eu estava fazendo. Ele, na época, não podia me contratar, mas ele falou que, com certeza, no meio do ano, ele gostaria de estar fechando uma parceria comigo. E aí, hoje, a gente está aqui em julho, né, início de julho,
e ele veio conversar comigo e a gente acabou fechando realmente uma parceria. Então, vender é relacionamento. E se você fizer isso, cara, você pode às vezes não ter um cliente hoje, mas você pode ter amanhã. Entende? É basicamente isso. É você construir esse networking, só que esse networking real mesmo. É você se relacionar com as pessoas, é você se mostrar disposto ali a escutar as pessoas, que muitas vezes elas não vão fechar com você ali na hora, mas elas podem fechar depois. Entende? Aí no caso sobre a estrutura, então, do planejamento de marca que eu queria apresentar para vocês é isso. Eu acho que você pode ter chegado nesse vídeo sem entender muito bem ainda, tá? E o meu objetivo não é necessariamente chegar para você e fazer você entender isso em um vídeo só. Eu acho que é apenas para que eu possa te dar uma ideia do que você pode fazer. Entenda o seguinte, cara, a internet e os vídeos da internet, eles não têm o objetivo de fazer você ter uma ideia brilhante, né? Pelo menos não um vídeo só, vamos dizer assim. Você não é meu objetivo aqui não é fazer você ter uma ideia brilhante e fazer você literalmente mudar de vida. Você mesmo vai ter que mudar a sua vida, entende? E por isso que eu falo, cara, você tem que estudar, né? Eu vejo um monte, pelo menos isso era algo que eu via há um tempo atrás, a galera falava muito sobre não trabalhe, não estude, trabalhe. Cara, isso é completamente errado, de verdade. Eu não vou nem falar sobre isso aqui também, mas é completamente errado, tá? Você tem que estudar. O estudo, ele te dá fundamentos importantes para você vender, para você fazer um bom serviço para o seu cliente e para você poder crescer, né? E alcançar os resultados que você quer alcançar, tá? E acredito que sobre esse vídeo é isso também, não vou mais me prolongar, não sei quanto tempo que tem aí, mas eu vou vou trazer mais vídeos sobre esse tema aqui ao longo do canal, depois esses vídeos vão ficar aí disponíveis para você poder assistir, e aí você assiste a hora que você quiser, cada vídeo vai complementar o outro, provavelmente, né? Pelo menos por enquanto é assim, eu não tenho objetivo nenhum de ainda criar comunidade no YouTube, eu quero criar isso, é claro, mano. Já te adianto aqui, eu quero criar uma comunidade, eu quero um dia criar uma comunidade, vender meus produtos também, eu quero isso. Quem não quer? Né? Quem está criando conteúdo geralmente tem esse objetivo. Mas eu entendo que no início, agora, eu estou começando, eu não tenho ainda o que vender. Eu não tenho ainda essa vontade de chegar e fazer isso. A única vontade que eu tenho é de chegar e gravar conteúdo aqui para falar com vocês, seja lá quem estiver me assistindo, e para poder compartilhar esses meus conhecimentos aqui, entendeu? E é isso, cara. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, peço para que você curta, né, se inscreva no canal para me ajudar a crescer e a estar aparecendo para mais pessoas, para ajudar o máximo de pessoas aí que eu conseguir, né? E se você também achou interessante, que você acha que possa ajudar uma outra pessoa da área aí que seja seu amigo, talvez, você pode estar compartilhando também com ele, tá? E é isso, te agradeço por ter assistido até o final e fico para a próxima aí para a gente estar conversando de novo, beleza? E até uma coisa que eu estou tentando acertar é esse finalzinho, cara. O que eu tenho mais dificuldade é chegar e falar sobre se inscrever, sobre curtir. Não sei por que eu tenho dificuldade de falar sobre isso, né? Mas beleza, tá? Então,